Muito obrigado, Amanda. Muito obrigado a todos. A gente já conversou bastante sobre indicadores, sobre metas, né? Então, acho que desde a conversa com o Balista hoje de manhã, até vindo passar para o Partnership, a parte do planejamento 2024, trabalhar com metas. Então, agora, o ponto de a gente trabalhar com os indicadores, né? Então, não tem como a gente falar de metas, não tem como a gente falar de planejamento sem controle dos indicadores, trabalhar isso com transparência, ou seja, enviar esses dados, tudo que a gente conversou de partnership, para os assessores. Então, acho que trabalhar a transparência como incentivo de crescimento na empresa, né? Acho que isso é um ponto relevante para qualquer escritório que quer crescer. Então, vamos trabalhar um pouquinho sobre esses temas, tá? Tem uma frase que eu gosto bastante, né? Eu vindo Lean, né? Então, essa frase: não se gerencia o que não se mede e não há sucesso no que não se gerencia, né? Então, uma frase que eu gosto bastante do Deming. A gente falou muito hoje em relação a indicadores e metas. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje do futuro e como a gente implementa isso, tá? Então, são os dois pontos importantes aqui que a gente vai trabalhar. Então, para guiar a nossa conversa, nosso bate-papo aqui, eu queria apresentar um estudo da McKinsey, que foi publicado em 2022 e republicado em 2023, relacionado a qual é o futuro das organizações data-driven, né? Ou seja, as organizações drivadas a dados, né? Então, esse é um estudo interessante que faz um paralelo entre como estão as organizações hoje e como elas serão no futuro, tá? Então, tem um estudo relevante aqui para todo esse tema que a gente trabalhou de indicadores, metas. Então, é um estudo importante aqui, né, nesse sentido. Só um ponto aqui que eu acho que, como incentivo, né, a gente cuidar em relação à questão de dados. Nesse estudo, eles analisaram, eles fazem estudos periódicos, anuais, com todas as empresas do portfólio deles, e as empresas com algumas das características, né, de uma organização data-driven performam pelo menos 20% acima das demais. Então, só um incentivo aí de crescimento desses pontos, né? Por que elas crescem mais? Por que elas performam mais? As decisões são mais assertivas porque são baseadas em dados. Essas organizações levam o dado lá na ponta. Então, não tem só não são só os gestores que estão pensando na organização, mas todo mundo, né? À medida que todo mundo tem um incentivo de ter as metas alcançadas, todo mundo vai pensar em formas de aumentar o ROA, aumentar a captação, só que para isso tu precisa dar insumos, dar munição para o assessor lá na ponta, tá? Então, acho que isso, um paralelo para os escritórios também é relevante. Então, as 7 características, tá? Primeiro ponto aqui, a gente falou bastante de cultura, né? de pessoas. Então, o primeiro ponto aqui, que sem isso, nada daqui para frente adianta, é ter uma cultura data-driven. O que é isso, né? Os dados, todas as decisões são baseadas em dados, né? E isso aqui não é só na gestão, né? São as decisões também dos assessores. Por exemplo, qual cliente eu tenho que atender, priorizado o atendimento? Qual cliente eu tenho maior potencial de ganho? E conseguir acompanhar esses dados. Outra questão que a gente falou bastante na parte de CRM, né? A parte de marketing ali, conversou bastante. As interações com clientes têm que ser armazenadas, né? Cada interação com o cliente é uma oportunidade de captação lá na frente, né? As informações que hoje podem não parecer tão relevantes, pode ser relevante também lá na frente. Então, à medida que a gente armazena esse dado e usa isso para aumentar a captação lá na frente. Então, tudo que foi conversado em relação a preencher CRM, analisar os dados, voltar para uma conversa antiga, esse mercado é feito de relacionamento. Então, à medida que a gente ganha confiança nesse relacionamento, a gente tem maior probabilidade de ter tanto indicação quanto aumentar a captação, né? Então, esse é um ponto relevante aqui nesse processo decisório. Expansão do uso dos dados, tá? Uma coisa que a gente vê bastante a questão nos escritórios, né? A gente tem muito dado nesse mercado, né? Mas a gente não usa todos esses dados, não usa adequadamente, a gente não faz análise, a gente não mede. Então, isso é um ponto importante, a gente conseguir expandir o uso de dados. Hoje, a maior parte das organizações tem muitos dados em vários lugares,
e esses dados acabam não sendo aproveitados, não geram insights. Dados que não são aproveitados não acabam não sendo utilizados para nada. Então, esse é um ponto, esse é o segundo pilar relevante, questão de expansão de uso de dados. A partir do momento que a gente usa os dados, aproveita melhor os dados, a gente consegue fazer cruzamento de dados e consegue fazer análises quânticas um pouquinho mais avançadas. Hoje está muito em voga ChatGPT, IA, e aqui é onde entra essa expansão do uso de dados. Não só para fazer acompanhamento do passado, mas projeções para o futuro, análise da situação atual. Então, tudo isso a gente consegue... Isso é o ponto que esse estudo traz, né? Que é aumentar a utilização dos dados, que a maior parte das organizações produzem muitos dados, só que a maior parte dos dados não são aproveitados. Estruturação dos dados, então, isso é um tema bem relevante, né, porque a gente vê muitas dos escritórios hoje acabam tendo várias planilhas em vários lugares, cada time trabalhando na sua planilha, e esses dados não são consolidados. Cada vez que a gente precisa reprocessar esses dados, a gente precisa, de novo, achar onde é que está uma planilha, e ver onde é que, quem é que fez tal análise, e isso acaba sendo difícil reprocessar e reaproveitar uma análise futura. Então, aqui é um ponto importante, o armazenamento adequado do uso do dado. Tá? Então, a gente só consegue ter análise, avançar nas análises, nas métricas quant, nas metas, nos controles, à medida que a gente tem dados, esses dados saem das planilhas e vão para lugares estruturados. Ou seja, bancos de dados, até data lakes. Obviamente, nesse mercado, provavelmente, só um banco de dados já resolve muito nesse caso. Então, as análises estão disponíveis para todos e a gente consegue seguir a partir dessa análise, dos dados já validados, já prontos, já processados. Então, esse é um ponto relevante, sair das planilhas e ir para um banco de dados estruturado. Dados como produto. Aqui é um tema que, trazendo um paralelo, né, aqui, obviamente, esse estudo foi feito para vários setores, mas aqui o que eles trazem? Né, é tratar não o produto só como um insumo, mas tratar como realmente monetizar em cima do produto. Obviamente, trazendo um paralelo para cá, seria mais a gente trabalhar com os times dedicados a tratar os dados como produto. O que é isso? Ter times dedicados à qualidade do dado, à validação do dado, e não ficar, por exemplo, a cargo de uma só pessoa ou vários times separados com a questão da validação dos dados. Se os dados estão coerentes, então ter times dedicados para cuidado do dado, como se fosse uma business unit. Em paralelo com isso, tá? Expansão do CDO, né? Obviamente, aqui nesse mercado também não é necessário ter um Chief Data Officer, né? Mas a ideia aqui é a expansão do time de BI, né? A expansão do time de dados. Então, deixar de ser visto o time de dados como somente um centro de custo, mas como uma área de investimento. O que é isso? A gente aproveitar os dados para aumentar a remuneração, aumentar, por exemplo, os insights de cross-selling, para aumentar o ROA, aumentar a captação. Então, tratar isso não como um custo, que é a primeira coisa que a gente faz, é redução de custos, daí a gente corta o time de dados, mas sim tratar isso como algo no longo prazo, um ativo no longo prazo que vai gerar retorno para a operação. Ecossistema de dados, tá? Então, isso é um outro ponto importante que a gente enxerga, que hoje cada time acaba fazendo suas análises, de novo, em planilhas, e esses dados não são compartilhados. Então, cada time faz suas análises e outro time não consegue ver essas análises. Então, aqui é um ponto importante, principalmente no setor financeiro, é a gente ter esse ecossistema de dados, onde cada time consegue ver as análises do outro, obviamente com os cuidados de permissionamento, de LGPD e tudo mais. Mas a ideia é que os times consigam se conversar e ter um lugar centralizado de armazenamento de dados. Tá? Então, e, por último, então, tudo que a gente conversou aqui de armazenamento de dados, processamento de dados, análise, o próximo características relevante é automatizar a automatização e qualidade. Então, à medida que a gente leva a tecnologia, que é um pilar que a gente acredita bastante, a tecnologia como meio, né, a gente consegue melhorar o processo, dar escala para as operações de dados, né? Então, a gente consegue fazer mais análises,
ter mais braço, digamos assim, robotizados nesse caso, e qualidade. Muitas das validações de dados que a gente faz manualmente vai ter erro, né? Se a gente deixa para um humano fazer, vai ter algum erro em algum momento, vai dar furo, vai ter algum problema. Então, aqui a ideia é trazer essa automatização para todo o processo de armazenamento, processamento, análise de dados e a questão da qualidade. Com a tecnologia, a gente consegue ter mais validações cruzadas, validações mais avançadas, para ver se esse dado está fazendo sentido. Tá? Então, esse é o ponto, o último ponto em relação a isso. Então, basicamente, esses 7 pontos... isso serve para todos os setores, né? Então, aqui a ideia é fazer, de fato, fazer uma reflexão nesses pontos. O que a gente está, quais são os pontos fracos hoje de uma operação, onde a gente tem que melhorar e para a gente estar preparado para o futuro, né? Esse estudo é da organização de 2025, né? Então, o que seria... E 2025 está logo aí, né? Então, é um ponto que a gente precisa estar preparado para isso, justamente para até a questão de análise de dados, a gente vai ver bastante o avanço de tecnologia, de IA, nesse sentido. Então, a gente tem que estar preparado para ter essa estruturação de dados. Bom, dito isso, já conversamos, então, em relação às 7 características principais do estudo da McKinsey. Então, beleza. Agora, qual o passo a passo? Como é que eu faço para me tornar uma organização do zero, né? Então, basicamente, é um passo a passo bem básico para a gente definir como a gente vai fazer se tornar, caminhar para esse lugar. Primeiro ponto, que a gente sempre trabalha também nos escritórios, é analisar a situação atual. O que a gente tem hoje de time de BI, o que a gente tem hoje de análises e o que a gente precisa, quais são as dores, não estou conseguindo acompanhar a captação do meu time por assessor. Então, a gente conseguir analisar esse tipo de coisa e acompanhar as dores de cada escritório, né? Então, quais são as métricas, indicadores principais que os escritórios deveriam estar tendo e hoje não tem. O segundo passo é a seleção de ferramenta de BI. Obviamente, a gente tem a nossa, mas aqui não precisa ser necessariamente a nossa, pode ser Power BI, desde que resolvam essas restrições que a gente definiu no primeiro passo. Então, no primeiro passo, também a gente define, como é que a gente vai entregar isso para o assessor final, o que a gente quer, qual é o nosso objetivo. Então, o segundo passo seria a seleção de ferramenta de BI, que atenda essas necessidades do passo 1. Terceiro processo, definido a ferramenta, definido os dados que a gente vai ter, as análises que a gente vai precisar, a gente precisa desenhar o processo. Ou seja, de onde é que a gente vai ter o dado, de onde é que a gente vai puxar o dado, quem vai subir, com qual frequência, como é que vai ser a integração. Então, desenhar todo esse processo e a rotina que vai ser feito para a atualização desse BI. Quarto passo seria a implementação. Então, a gente pegar toda essa estrutura de esses desenhos de processos e implementar os dashboards, criar os dashboards com base nas necessidades do escritório e integrar os dados. Subir os dados na ferramenta de BI para, sim, conseguir fazer as análises necessárias. Quinto passo, isso é um ponto importante, que às vezes a gente deixa de lado e acaba tendo problema lá na frente, que é a questão de validação dos resultados. É muito importante que esse dado seja validado, seja correto, e até com link lá com as características, ter um time dedicado para esse cuidado com o dado, porque depois que a gente ir para os próximos passos, vai ter problema lá na frente. Então, principalmente quando a gente for liberar para os assessores finais, ou para o resto do time, vai ter desconfiança se esse dado não estiver muito bem validado antes. Sexto passo, que é justamente esse, né, a distribuição para os times. Então, depois que o dado está validado pela gestão, distribuir para os times esses dados, que é um ponto super relevante, tá? Esse dado está lá na ponta, tá? Esse dado tem que estar lá na ponta. Eu já comentei no primeiro pilar da cultura data-driven, que esse dado tem que estar lá na ponta, tem que estar com os times, não pode estar só focado na gestão. Então, a distribuição desses dados, dessas análises para os times. E, por último, treinamento e utilização, ou seja, treinar, mostrar para os times qual a importância dessas análises, o que a gente pode fazer com essas análises e, de fato, utilizar e fazer todo o processo, rodar essa roda aí do processo do que foi desenhado lá atrás. Bom, beleza, a gente já conversou em relação às principais características de uma organização data-driven.
como chegar lá. Agora, só vamos ter mais um bate-papo em relação a alguns indicadores, alguns pontos importantes para não perder de vista de indicadores e da importância da transparência. Primeiro, linkando com toda a parte que o Nicolas comentou, Nicolas e o Vitor, de relação ao planejamento, a gente precisa desdobrar essas metas. Ou seja, o somatório das metas dos assessores precisa ser igual ao planejamento do escritório. Essas coisas têm que se conversar. Às vezes a gente vê o escritório fazer uma meta global e uma meta arbitrária geral para todos os assessores. Só que essas coisas não conversam. Então, os assessores podem até bater a meta, mas não vão bater a meta do escritório. É importante que essas coisas se conversem. Tá? Então, tem que ter esse desdobramento das metas. Isso é um ponto super relevante ao fazer as metas e fazer o acompanhamento dessas metas lá na frente. Bonificação. Isso foi já comentado com o Igor. Isso precisa ter, a bonificação precisa ter uma parte quant, para não ter dúvidas, e precisa ser transparente. Tá? Então, isso é um ponto super importante quando a gente está falando de indicadores, de metas e acompanhamento disso ao longo do prazo, que na hora da bonificação, esses indicadores, essas metas, sejam levadas em consideração na parte de bonificação, para não ter dúvidas. Né? E a importância da transparência, porque se o assessor consegue acompanhar isso ele mesmo, ele consegue saber como é que ele vai ter a remuneração lá na frente. Não fica uma surpresa lá na frente. Então, a bonificação não pode ser uma surpresa. Esses são os principais indicadores. Então, aqui, os principais indicadores que a gente vê nas operações. Então, esses indicadores precisam ter, tá? Para a gente conseguir fazer uma análise adequada de uma operação. Isso a maior parte desses indicadores já foi levantado, inclusive, pelo Balista hoje de manhã. E aqui a dificuldade não está na fazer a parte geral. Tá? A dificuldade que a gente enxerga nos escritórios não é fazer essa análise de indicadores a nível de escritório, mas desdobrar isso e acompanhar isso a nível de assessor, de filial, de equipe. Então, essa é a dificuldade que a gente enxerga nas operações, de quebrar esses indicadores a nível de profissionais. Porque todos esses indicadores a gente precisa ter a nível de profissional. Mais assessores, a receita que cada um está me gerando, a captação, porque só assim a gente consegue fazer esse acompanhamento da bonificação corretamente. Então, isso é uma dor que a gente enxerga aqui nas nossas operações. Questão da transparência, então, só uns pontos principais aqui também, para não perder de vista em relação à transparência. De novo, bonificação não pode ser uma surpresa, né? Não pode ter dúvida lá na frente em relação a como é que foi feita a bonificação do time. Isso é uma coisa que tem que ser acordado lá no começo do semestre ou do ano e acompanhado por ele mesmo em relação ao longo do ano. Até para isso servir de um incentivo. Né? Os incentivos são poderosos, né? Então a gente tem que usar isso para o lado bom. Né? Ou seja, dar essa cenourinha para o assessor a conseguir saber quais são suas metas e conseguir traçar o plano ele mesmo de como chegar lá. Tá? Os times precisam ter autonomia dos dados. Então, por exemplo, os líderes de equipe, de filial, eles precisam saber como é que estão as suas filiais, seus respectivos times, para eles conseguirem ter autonomia. A centralização, quanto mais descentralizado for, a gente conseguir dar autonomia para os times, mais gente pensante, mais times pensando em prol da empresa vai ter na organização. Os assessores também devem saber como eles estão performando em relação à meta. Então, de novo, né, toda a relação é um ponto que a gente frisa bastante, mas que é importante, né, que os assessores precisam saber como eles estão performando e os assessores precisam saber como crescer. Tá? Então, o plano de carreira, a bonificação, tudo isso precisa estar muito claro em relação a essa transparência. O partnership dos escritórios precisa estar claro, como ele cresce no partnership da empresa precisa estar claro. Então, são pontos que a gente precisa estar... Quanto mais transparente a gente tiver, menos problemas a gente vai ter de churn, por exemplo, de assessores, e maior o incentivo que ele vai ter de crescer, de saber como ele vai captar, como ele vai buscar ações para crescer na empresa. Então, tudo isso que eu comentei foram todas essas dores que eu acabei comentando, né, de liberar os acessos. Né? Então, a gente viu alguns gaps entre as ferramentas de BI no mercado por exemplo, de acesso os assessores conseguirem liberar acesso ter acesso aos seus próprios dados, questão de permissionamento. A gente
enxergou esse gap no mercado e a gente foi atrás de buscar essa solução, de criar uma ferramenta de BI própria para controle desses indicadores, de fazer essa plataforma para que linke os dados das várias áreas. Então, aqui a gente conversou já de todas as áreas, né, desde a parte de expansão, a parte de até RH que a gente comentou, parte financeira, a parte contábil, parte jurídica, e tudo isso a gente enxerga que a tecnologia não é uma atividade fim, mas é uma atividade meio para essas áreas se comunicarem, para conectar essas áreas, dar escala para a operação, da qualidade dos dados e todos os pontos que a gente comentou. Então, vendo esses gaps no mercado, a gente criou essa nossa ferramenta de BI, a gente criou a nossa plataforma justamente para auxiliar os escritórios a ter mais qualidade, mais escala e melhorar a operação. Tá? A gente tem um videozinho que a gente vai apresentar. Vou passar um pouco da nossa plataforma. Quem quiser depois conversar, a gente tem um stand lá fora. Tá bom? Obrigado, pessoal. Analisar as métricas e gerenciar equipes em uma assessoria de investimentos pode ser um desafio. Mas imagina ter todas as informações relevantes ao alcance de um clique, organizadas de forma intuitiva e atualizadas. Com a plataforma de Partnership, unificamos os principais indicadores da sua assessoria, desde captação, ROA e EIUC. Nossa plataforma também oferece transparência total sobre o valuation e participação societária do seu escritório e das PJs. Quer incentivar a participação ativa dos seus assessores? Eles podem visualizar o seu plano de carreira, analisando resultados detalhados, criando um plano de ação específico, diminuindo o churn e apresentando as principais estatísticas. Você pode analisar o desempenho dos seus assessores com o nosso Super Ranking, acompanhando indicadores como captação líquida, número de clientes, metas e Net New Money, e entregando essas análises para os seus assessores na ponta, para eles acompanharem o seu próprio rendimento. Na aba de Controladoria Financeira, apresentamos uma visão macro da saúde financeira do seu negócio, com relações entre receita, custos e despesas, CAPEX, lucro líquido e fluxo de caixa. Além de uma visão geral da assessoria, você consegue ter as DRS por PJ, equipe, filial e até por produto para avaliar a rentabilidade das unidades de negócios. Para o Partnership, a equipe de especialistas da AAWZ mantém atualizado o seu arquivo digital para monitorar o status dos contratos e dar transparência e confiabilidade ao seu partnership e políticas gerais. Nosso módulo de BI não é uma ferramenta padronizada. É um ambiente onde você pode personalizar a experiência, analisando os indicadores por assessor, filiais e equipe, sendo possível distribuir essas análises para os assessores, respeitando o nível de permissionamento definido pelo escritório. É a transparência necessária para a operação, servindo como incentivo para o crescimento da operação. Com a AWZ, o seu BI e plataforma de tecnologia não é apenas uma função operacional, mas uma parte estratégica do seu negócio. A plataforma da tecnologia está integrada com todos os nossos times: AWZ Jurídico, Financeiro, Contabilidade, Consultoria e Marketing. Assessorias profissionais. Assessores melhores. Pessoal, mais uma vez obrigado pela presença de todo mundo durante o dia. A gente sabe o quanto que é cansativo passar o dia inteiro aqui assimilando essa quantidade de conteúdo. A gente sempre, quando vai estruturar o cronograma, eu posso falar isso porque eu participo de todo o cronograma, de toda a estruturação, e a gente sempre pensa, pô, é muito conteúdo, é muita coisa. Mas a outra opção era a gente transformar isso em 2 dias, que talvez fosse pior ainda, né? Vocês terem que tirar 2 dias da agenda de vocês, ou ter que dedicar mais período para ter esses conteúdos. Então, pô, agradeço principalmente vocês que ficaram até o final do evento.